Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora da gente falar desse incrível Atlético Paranaense. Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos. Que coisa, hein? Eu imaginei, como qualquer pessoa, talvez o torcedor atleticano não, que o Atlético Paranaense, depois de conquistar a Copa do Brasil, fosse relaxar, digamos assim, e não é o que a gente está vendo. Impressionante o que faz o Furacão nessa temporada, porque pense comigo aqui, você vence a Copa do Brasil, uma competição que, olha, tinha postulantes do nível do Flamengo, do nível do Grêmio e do nível do Internacional, sem contar no Palmeiras, que também parou no meio do caminho, mas o Atlético derrubou todos esses adversários, venceu o Inter na decisão em 2 jogos, levantou a taça, garantiu automaticamente a sua vaga na fase de grupos da Libertadores, isso em setembro, perdeu o seu treinador, campeão dessa competição e da Sul-Americana do ano passado, um cara responsável aí por fazer esse Atlético jogar tão bem e com tanta efetividade, e mesmo assim o Atlético é o segundo colocado do retorno, só está abaixo do campeão Flamengo, que tem números absurdos, expressivos, pois o Atlético Paranaense só está atrás do Flamengo no retorno. Justamente num momento em que o Atlético não disputava mais nada na competição. Podia simplesmente nem ficar entre os 6 primeiros, pois o Atlético Paranaense consegue ficar nas primeiras colocações, jogando bem, mantendo o seu padrão de jogo e com números, 12 jogos sem perder. Quem cai lá na Arena da Baixada ele vence, não venceu o Flamengo, mas o Flamengo realmente não vencendo o parâmetro, e ainda assim conseguiu resultados expressivos fora de casa também. Cara, é impressionante o que está acontecendo com esse Atlético, mas não é algo ocasional, a gente vê isso. A gente vê que o Eduardo Barros, por exemplo, que manteve o trabalho do Thiago Nunes, mantém também a estrutura tática. Eu sempre cito esse jogo, né, que a gente viu agora, o Atlético venceu o Santos na Arena da Baixada, mas eu vi esse Atlético oferecer muito trabalho ao Santos do Sampaoli, que é o vice-líder, né, para vocês terem uma ideia. Eu vi esse Atlético dar trabalho ao Santos do Sampaoli na Vila Belmiro e jogando com reservas, porque estava focado na decisão na Copa do Brasil. Por quê? Porque há treinamento, porque há padrão de jogo, porque há uma ideia comprada pelos jogadores, pelo grupo, pela comissão técnica, pelos dirigentes. Um trabalho muito interessante, inclusive há um trabalho fora de campo feito no Atlético há muito tempo e que prevê a médio e longo prazo um novo resultado, um resultado que não é só o que a gente está vendo agora. O Atlético tem uma ideia aí de colocar 60%, 70% dos seus jogadores oriundos das categorias de base, com uma estrutura realmente muito superior. O Atlético hoje já é um grande clube brasileiro, já tinha sido campeão lá em 2001, já tinha sido finalista de uma Libertadores em 2005, mas realmente nos últimos 2 anos ele subiu de patamar. Ele venceu uma competição internacional de forma inédita, né, que o clube ainda não havia conquistado, conquistou uma Copa do Brasil. E mais do que isso, né, ele se consolida no mercado, se consolida em termos de posicionamento, em termos de marketing, muda a sua logomarca, o seu nome e hoje é protagonista do cenário do futebol brasileiro, porque a gente está vendo o Atlético tá na ponta de cima, superando equipes com mais recurso, mais investimento, mais visibilidade, mais grana da TV, que aliás o Atlético, né, não negociou de uma forma que ficasse boa para ele, recusou valores que ele considerava baixos e realmente são baixos, né, se a gente comparar o que o Atlético vem entregando em termos de resultado e posicionamento nos últimos anos. Então é preciso falar desse Atlético, que mantém a sua estrutura e faz com que alguns jogadores emerjam no cenário nacional que talvez nem fossem cogitados. Poxa, o time que perdeu o Renan Lodge contratou o Adriano e o titular é o Márcio Azevedo, que já tinha passagem pelo clube, mas que cumpre a sua função, que a gente viu surgir aí um Rony, o Bruno Guimarães, que são jovens, mas não falo nem deles. O Marco Ruben também, que contratação certeira, porque você perde o Pablo, campeão da Sul-Americana, para o São Paulo, vai lá e busca no Rosário Central um jogador de 33 anos que fez o que fez, foi extremamente útil para esse time do Atlético, um Wellington Martins, né? O Wellington, capitão responsável por essa campanha da Copa do Brasil, um cara que não deu certo no Inter,
entre aspas, né? Porque não deu certo é uma frase meio forte, né? Estava num momento ruim do clube, não teve melhores oportunidades, foi despachado pelo São Paulo, brilhou no Atlético. O que você tem no elenco um cara como Lúcio Gonçalves, o Marcelo Cirino também, que já tinha feito história no clube, que voltou e foi decisivo também nessa Copa do Brasil. Vou esquecer de gente aí, o Thiago Heleno, veteraníssimo aí, que jogou muita bola. O goleiro Santos. Gente, o Atlético perde o Everton, né, isso ano passado ainda, né, para o Palmeiras, mas aí bota o Santos ao natural e o cara hoje é cotado para a seleção brasileira por méritos, realmente porque joga demais esse goleiro do Atlético. Então, a gente tem visto aí realmente um time efetivo, um time consistente que vai perder algumas peças, né? Porque a gente sabe que a janela funciona assim, mas eu não ficaria preocupado sendo torcedor do Atlético, porque o padrão será mantido. O projeto de você continuar disputando títulos seguramente será mantido, independentemente de quem venha. É claro que a gente daqui a pouco vai pensar, puxa vida, vem um técnico aí que mude o pensamento e a filosofia. Não acho. E aí eu acho que é o principal ponto positivo desse Atlético Paranaense. Sabe por que eu não acho? Porque eu duvido que o Atlético vá buscar um técnico que pense diferente das convicções do clube. Então eu acho que o técnico a ser buscado, a ser contratado, ele pensará muito parecido com o que pensa essa diretoria e o clube como filosofia de futebol, e aí será muito mais fácil de tudo ser absorvido, porque o técnico também vai chegar num clube, num time que já sabe jogar de uma forma, que tem um pensamento de jogo, que tem um projeto a médio prazo, como clube, como estrutura, como instituição. Tudo isso facilita, a bola não entra por acaso, e não é por acaso que o Atlético Paranaense está onde está e faz uma temporada espetacular. Meus cumprimentos aos torcedores, ao Atlético Paranaense pelo ano de 2019. E que venham mais, e que a gente veja muito mais brilhantismo, mais frutos sendo colhidos por um clube, por uma instituição que fez por merecer. Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!